Olá, galerinha do nono ano, estamos aqui presentes para mais uma aula de artes comigo, com o professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde e que hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta durante esse período, é uma data comemorativa, mas que a gente não deve apenas lembrar dele neste período, e sim durante o ano todo, porque ele faz parte da nossa vida, dos nossos usos, nossos costumes, dos nossos saberes, nossos fazeres. Isso mesmo, estamos falando do folclore. O folclore está presente em nossa vida. Mas antes de iniciar nossa aula, iniciando apenas com esse pequeno resumo, vamos para a nossa mensagem do dia, aquela mensagem que acalenta os nossos corações. E a mensagem de hoje que eu trago é de Márcio Kuhner, que ela diz o seguinte: o que diferencia as pessoas extraordinárias das comuns é o humor e inteligência. Então que possamos passar por este momento, por essa etapa difícil da nossa vida, utilizando tudo isso entrelaçado à fé, que possamos ter amor, podemos levar isso com humor e que podemos ter inteligência. Já que a gente tem que ter inteligência, a gente não pode parar. O conhecimento não pode parar devido a essa pandemia. Vamos continuar prosseguindo com nossas aulas e que vocês possam ter a melhor aprendizagem efetiva de fato. Para iniciar a aula de hoje, a gente traz um pouquinho da nossa agenda. Como eu já tinha falado para vocês antes, a nossa agenda vai falar um pouquinho sobre folclore, um apanhado geral desse folclore e o porquê que ele se torna tão importante. Para casa, uma atividade em PDF. Enfim, vamos lá. Iniciamos com essa pergunta: o que é folclore? Geralmente, quando falamos isso, as pessoas entrelaçam logo ao conhecimento de lendas. Vocês com certeza iriam falar Saci Pererê, Curupira, mas ele vai bem além do que isso, porque a própria etimologia da palavra diz o seguinte: fol significa povo e lore significa conhecimento, saber. Então é o saber do povo. Por isso que ele se torna tão importante para o nosso conhecimento. O folclore ele reúne diversos tipos de manifestações culturais populares. E essas que ajudam na construção e preservação da nossa identidade. É preciso conhecer sobre esse folclore para a gente poder se apropriar, para a gente ter noção da cultura popular que está por detrás de tudo isso, as matrizes folclóricas que estão por dentro dela. E ela pode se expressar como, Eduardo, esse folclore, esse conhecimento popular em diversas manifestações artísticas, tais como canto, danças, lendas, brincadeiras, festas populares, mitos, entre tantos outros que estão aí disponíveis. E tudo isso é passado de geração em geração. Por isso que temos que conhecer cada vez mais para poder preservar. E a Unesco que considera tudo isso um patrimônio imaterial. Então daí a gente tira a dimensão de quanto é importante conhecer um pouquinho da nossa cultura. Até porque sabemos que no Brasil houve uma miscigenação muito grande de povos, entre elas os principais, que são os indígenas, os portugueses e os africanos, mas tivemos outras diversidades. Então toda essa cultura foi se modelando com o tempo. E mesmo com o uso da tecnologia se torna essencial. E aí eu trago um texto, um trechozinho de uma reportagem de uma revista de cultura, uma reportagem de uma professora magnífica, que é minha professora na faculdade, que se chama Luz Macena, e ela fala um pouquinho no artigo que se nomeia Cultura e Patrimônio. E aí ela traz esse seguinte conceito que ela percebe e que realmente, de fato, se a gente aderir a tudo isso que ela está falando, se a gente prestar atenção, realmente tudo isso se encaixa muito no contexto escolar. Ela diz o seguinte: percebo na escola e na educação popular o espaço mais adequado para a valorização, reconhecimento e registro de cultura folclórica, dos saberes e fazeres de cada povo, de cada comunidade. Então, a escola é o espaço ideal para que possamos aprender um pouquinho dessa nossa cultura, para que haja essa valorização, esse reconhecimento. No entanto, o que acontece na escola? Este espaço não é percebido por diversos profissionais da educação, pois o planejamento das atividades desenvolvidas na grande maioria das escolas é falar sobre diversidade cultural, enfatizando costumes de outros lugares, menos da comunidade específica de onde está inserido. Então a gente percebe que em alguns locais
não de fato, não utiliza tanto a cultura local, e sim prefere pesquisar a cultura, a arte de outros locais. Um pouquinho diferente da nossa, pois dentro da nossa escola, dentro da nossa realidade escolar, a gente busca sim trabalhar sempre que possível as culturas folclóricas. Vocês sempre veem eu falando sobre toadas, sobre danças, sobre pastoril, enfim, uma diversidade de leques de danças culturais que podem envolver esses fazeres populares, esses saberes e fazeres populares. Desta forma, jovens cearenses aprendem a valorizar somente a cultura do outro, do exótico, do detrimento de que está ao seu entorno. Mestres e fazeres populares precisam estar presentes, principalmente na escola, onde seus filhos, netos, parentes estudam, pois o reconhecimento que mais nos encanta é aquele que está próximo de nós. Então, quando falamos geralmente em lendas, as pessoas imaginam lendas de outros locais, lendas do Pará, lendas do Norte, enfim. E aí eu trago para vocês que na cultura cearense também possui diversas lendas, e entre elas eu trago três. O Tesouro do Ipu. O Tesouro de Ipu diz que dentro de uma gruta tem um tesouro muito antigo trazido no passado. Temos também a lenda da cobra cascavel, que é bastante conhecida na nossa região, onde diz que quando se fala a palavra cascavel, uma cobra aumenta 1 metro, ou quando se falamos São Bento, ela diminui 1 metro e ela fica exatamente debaixo da torre da Nossa Senhora do Ó. Também temos a lenda da perna cabeluda. É uma perna onde ela diz que persegue algumas pessoas. E enfim, aí são outras lendas cearenses que a gente conhece. Tem outras, tem várias outras. Porém, essas foram algumas que eu trouxe para vocês, alguns recortes de lenda, para que a gente não ache que apenas tem a lenda do Curupira, do Saci Pererê, que também é de suma importância a gente conhecer a cultura do Norte, mas também é importante sabermos que dentro do Ceará, dentro do Nordeste, possuímos uma diversidade de lendas e histórias também. E aí vamos começar com as festas do folclore brasileiro. A partir de agora a gente toma essa dimensão um pouquinho mais voltado para o Brasil, certa dimensão das nossas explicações. Porém, temos que pesquisar e cada vez mais aderir também à cultura cearense, conhecer um pouquinho mais da cultura cearense. E aí as festas populares brasileiras, a gente tem várias também, dependendo da localidade, tem outras que também têm uma dimensão maior, mas trago para vocês o carnaval, o Congado, a Folia de Reis e as festas juninas. Lembrando que também tem outras festas, como a festa do Pau da Bandeira, entre outras. Danças folclóricas, essa parte é a que mais me encanta quanto pessoa. As danças folclóricas geralmente estão ligadas à questão do sacro, à questão da religiosidade. E possui vários tipos de fatos históricos. As pessoas que dançam, geralmente, elas chamam de brincadeira. Elas chamam de brincadeira, elas não chamam nem que estão dançando, elas estão brincando. Então é muito legal essa palavra porque eles demonstram o quanto os brincantes eles se divertem, né, nessas danças. E aí existem várias, como por exemplo no sul e sudeste temos a catira, que a sua coreografia, sua dança é envolvida por batidas de palmas na mão e batidas no pé. Temos o maracatu, temos também bastante conhecido aqui pra gente o forró ou o baião. Temos as quadrilhas, que também faz parte das nossas festas típicas e são danças coreografadas, onde tem pessoas que proclamam os passos que devem ser executados, entre outras, samba de roda, congada, pastoril, festa de boi, enfim, toadas. São uma diversidade de danças folclóricas que estão presentes no nosso Brasil. Crenças populares. E aí, quem nunca ouviu aquela crença popular, por exemplo, da chinela, que a chinela está virada, e quando você não desvira ela, ou que ela está emborcada, segundo algumas pessoas falam, que a sua mãe vai morrer, ou então que você vai ter azar, que alguma coisa de ruim vai acontecer. Isso são algumas das crenças populares brasileiras. E aí eu trouxe aqui listado algumas crenças que talvez vocês conheçam, como a do gato preto, que pode dar azar se você quebrar um espelho, dá 7 anos de azar se você apontar para as 3 Marias, que são chamadas estrelas, né? Que são próximas.
vai nascer verruga no seu dedo. Se você quebrar um espelho, também 7 anos de azar. Se você achar um trevo de 4 folhas, você terá sorte. Enfim, são diversas crenças brasileiras que fazem parte dessa miscigenação que ocorreu aqui no Brasil. Temos também a literatura popular brasileira, ou literatura brasileira popular. E aí temos uma diversidade de histórias de contos que são envolvidas através da oralidade. Lembrando que vários desses fatores de conhecimento elas são passadas de pai para filho como? Pela oralidade. E aí eu trago para vocês a literatura de cordel, trago os provérbios, as piadas, os trava-línguas e outras parlendas, lendas, tudo isso fazendo parte dessa cultura popular brasileira. Literatura, perdão. Outra coisa bastante interessante da gente conhecer são as músicas folclóricas. Essas músicas que a gente costuma ouvir há bastante tempo e que às vezes acabamos esquecendo que elas são folclóricas. São as canções populares que todo mundo já conheceu, geralmente na sua infância, quando são cantadas pelos avós. São acompanhadas por uma viola ou violão. E elas são principalmente as cantigas de roda e as canções de niná. Também temos as brincadeiras folclóricas populares do Brasil. Entre elas temos peão, solta-pipa, que em alguns locais recebem o nome de papagaio. Temos o estilingue, o pega-pega, o esconde-esconde, bola de gude, ou então a conhecida como bila, enfim. Então, gente, concluímos por aqui por hoje. Para casa fica a atividade em PDF. Espero que vocês tenham gostado da aula, que estejam bem. Um beijão e tchau, tchau.